Deputado, eu ia começar a falar aqui a respeito dessa transferência do apenado Jair Bolsonaro para o sistema prisional, né? Saiu da Superintendência da Polícia Federal, onde não tinha razão de ser, na minha opinião, para estar, mas preferi chamar o senhor aqui, né? Que também é advogado, né? Se muito não me engano, né? Formado de Direito. Então, eu queria pedir a sua opinião aqui, o que o senhor achou dessa decisão do ministro Moraes. Daqui a pouco a gente vai destrinchar um pouco, mas primeiro, o que o senhor tem a dizer a respeito aí dessa notícia do dia ou da noite, né? Bom, primeiro que o Bolsonaro disse tempos atrás que ia esperar na Papudinha, e está esperando, né? Agora ele vai para lá esperar todos os seus convidados. Então chegou a hora. Ora, ele estava reclamando ali com muito mimimi de onde estava. Agora foi direcionado a outro estabelecimento prisional, que é mais adequado para o cumprimento da pena. Então, uma decisão jurídica do ponto de vista legal correta, nada demais, a família, seus apoiadores e ele ali criando situações para dizer que não estava bem alocado ali na polícia, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, agora vai para Papudinha, onde ali, inclusive o governo do Distrito Federal vai ter a responsabilidade ali da custódia, né? Do cumprimento da pena. Portanto, assim como qualquer outro apenado, né, condenado, pessoa que tem que ali cumprir uma pena, Bolsonaro cumprirá aquilo que lhe compete, aquilo que ele deve, aquilo que é razão do seu crime, vai cumprir a pena ali na Papudinha. Opa. Desculpa. Acho que você estava mutado, vai lá. Eu estava mutado. Então vamos mostrar aqui, viu, gente, então como que é esse local. O próprio ministro Moraes divulgou imagens, né, das instalações onde vai ficar, né? Pois é, onde vai ficar custodiando. Vamos dar uma olhada, viu, deputado? Depois eu vou querer perguntar mais a respeito para o senhor. Tá bom. Vamos ver aqui, ó. Dá uma olhadinha. Então, olha, gente, aqui são fotos, né? Divulgadas pelo próprio ministro. É uma cama de casal. Olha, aqui tem bastante armário, né? Olha o espaço, gente. Quantas pessoas no Brasil moram num lugar de menores dimensões que este? Tá vendo? Olha a pia lá no fundo. É um AP, né? É um AP. Olha aqui a geladeira com o congelador, o filtro de água. Olha só. Né? Ali, uma área de serviço. Olha o banheiro dele com 3 pias. Como dizem meus amigos, tá melhor do que muito Airbnb e kitnet que a gente já morou, né, deputado? Com certeza, sem dúvida alguma. O deputado, se não me engano, foi do movimento estudantil. Acredito que ele já dormiu em instalações piores, viu, ao longo da vida dele. Rapaz, nos congressos a vida é dura, viu? Olha aqui o escritorinho, aqui a área livre, ó, a área à disposição dele aqui para fazer uns passeios, banho de sol. Olha, então é isso, viu, gente? Então eu quero te perguntar, viu, deputado, porque o ministro Moraes, e a gente tem que encarar esse fato, sabe? É preciso isso, a gente discutir isso. O ministro Moraes se justificou falando que não, que o sistema carcerário do Brasil é que é duro. Eu não quero torturá-lo. Foi assim que eu entendi, sabe? A gente vai ler depois juntos, viu? Vocês não vão precisar ficar com o meu entendimento, gente. Vai todo mundo ler junto. Mas o que eu depreendi da decisão dele é, olha, o Brasil é assim, superlotado o sistema carcerário, eu não estava tentando torturá-lo, e vou deixar de fazer, então, esse papel de carcereiro, de diretor de unidade prisional, que é quem deve receber essas demandas dos apenados, e vou passar logo para o sistema carcerário e tirar ele da Polícia Federal. Aí ele pega e me mostra essas instalações. A gente aqui no DCM mostrou recentemente o relatório da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal a respeito das condições das instalações prisionais para idosos adoecidos do sistema prisional do Distrito Federal, na própria Papudinha, sabe? Eu não vou mostrar de novo aqui, as pessoas não têm que ter estômago para ficar revendo aquilo, mas assim, não tem nada a ver com isso que a gente acabou de assistir. Então, deputado, eu não consigo deixar de estar com um gosto muito amargo na boca
de ver como o Brasil trata os seus cidadãos de maneira diferenciada, cidadãos de primeira e segunda classe. Como o senhor que estudou direito sabe, não há nenhuma regalia que deve existir para um apenado, não importando qual foi a posição profissional que ele ocupou antes de ser apenado. O cara presidente da República devia estar na papudinha junto com o cara que era um desempregado. Isso, para mim, mostra muito do Brasil, como a gente fica preocupado em ver os direitos humanos só de gente rica, deputado. Eu queria colher a sua opinião, sou eu que me indigno, eu acho que devia ser uma indignação de toda a esquerda. Eu já fiz estágio no antigo Carandiru. Eu trabalhei no antigo Carandiru durante 6 meses. É um horror. Era um horror, né? E assim como qualquer estabelecimento prisional, detenção, penitenciária, por mais que possa ser um estabelecimento organizado ou não, a depender da sua estrutura, lógico que a realidade, a sua maioria, mais de 90% dos estabelecimentos são casas de horrores, que não cumpre a finalidade ali de ressocialização, de dignidade, mas infelizmente essa é a realidade. E essa é a realidade que o povo que cometeu um crime, as pessoas que cometeram um crime, acabam sofrendo. Porque as pessoas têm que pagar pelos seus delitos, pelos seus crimes. Mas tem que ter uma perspectiva de, eventualmente, sair dali um pouco melhor. Então, a estrutura, sendo uma estrutura mais adequada, mais digna, pode ajudar nisso. Do contrário, acaba sendo um espaço onde o próprio crime organizado se prolifera. Agora, não pode ter a diferenciação entre A e B. É comum falar que aqui em Tremembé, no interior de São Paulo, existe o presídio dos famosos. Ora, como assim? Né? Eu vou dar um exemplo, uma outra coisa. Ô Vinícius, aonde os policiais militares de São Paulo que cometem crime cumprem pena? Romão Gomes, não é isso, deputado? O nome do presídio? Romão Gomes. Eu duvido, se eles cumprissem pena, o Romão Gomes é administrado pela própria Polícia Militar. Isso. Eu duvido, se eles cumprissem pena em presídios administrado pelo próprio sistema, a administração penitenciária, talvez teria tanto crime assim cometido pelos militares. Porque é um presídio à parte. É uma outra realidade, é um outro ambiente, é um ambiente quase de confraria, de amigos, que são militares. Eu não estou dizendo que eles têm que estar misturados na mesma cela, no mesmo ambiente de preso comum, que ali pode ter uma reação, né, já que a pessoa cumpriu o papel funcional dele numa outra função. Mas não dá para ele ter esse tratamento dessa forma. Pode ter certeza que o número de violência policial ia diminuir. Eu não tenho dúvida alguma. Não tem sentido que, eventualmente, alguém das Forças Armadas cometa um crime, tem que estar num presídio diferente. Ora, como assim? Crime é crime. Crime é crime. Cometido pelo João, pela Maria, pelo José, pelo fardado ou não fardado. Pelo ex-detentor de mandato, ou pelo detentor de mandato, ou por alguém que nunca foi. Essas diferenças têm que acabar, garantindo-se a devida proteção a quem tem que ser garantido. Pelo exercício da sua função, eventualmente ele pode ter uma ameaça maior dentro do sistema. Então isso tem que ser garantido, porque é a vida dele que está em jogo. O Estado tem que preservar, seja de quem for. Não importa se de farda ou não farda. Se ex-presidente ou não, se teve patente ou não teve. Portanto, privilégio não tem que ter para ninguém no sistema penitenciário. Eu não fico super feliz com uma prisão de um ex-presidente, de um colega político, de alguém, de um pai de família que furtou para alimentar o filho. É um horror. É alguém sendo privado da sua liberdade, que é um do seu bem maior, né? Mas, se cometer o crime, tem que pagar. Né? Agora, eu não posso achar que isso é o máximo da minha felicidade, porque eu estou vendo alguém ali, querendo ou não, vai sofrer, porque que ninguém... Imagine você ficar preso dentro do seu quarto. Sim, é claro. O tempo inteiro. Você não vai gostar.
mas tem que saber que ali você está pagando por aquilo que você deve. Portanto, Bolsonaro, os generais, todos os golpistas têm que pagar da maneira devida. E não pode ter perdão nem redução de pena. Porque tem que ser exemplo para tantas outras pessoas de que atentar contra a democracia é algo grave.